Poucas batalhas na história tiveram um impacto tão profundo e duradouro quanto a Batalha de Maratona, travada em 12 de setembro de 490 a.C., durante a primeira invasão persa da Grécia. Para os gregos, ela foi a prova de que a liberdade poderia triunfar diante de um império aparentemente invencível. Para os persas, um revés inesperado, mas que não apagaria sua ambição de subjugar as turbulentas cidades-estados da Grécia. Para entendermos por que Maratona se tornou um símbolo eterno de resistência, precisamos primeiro voltar alguns anos ao momento em que o maior império da antiguidade decidiu voltar seus olhos para a pequena, mas inquieta Grécia. No final do século VI a.C., o Império Persa, sob o comando de Dário I, havia se expandido de forma impressionante, estendendo-se da Índia até a Trácia, tornando-se o maior império já visto até então. Para os persas, manter tal vastidão exigia disciplina, mas também repressão contra qualquer rebelião. Em 499, as cidades gregas da Jônia, na Ásia Menor, se revoltaram contra o domínio persa, num evento conhecido como a Revolta Jônica, onde já tem playlist completa aqui no canal. Essa revolta contou com o apoio de Atenas e de Erétria, que enviaram navios e soldados para lutar ao lado dos rebeldes. Embora a revolta tenha sido esmagada em 494, a participação dessas cidades gregas ficou marcada na memória de Dário. O rei persa não apenas queria punir Atenas e Erétria pela ousadia, mas também desejava transformar a Grécia continental em parte do Império Persa. Assim nasceu a primeira invasão persa. Em 492, a primeira tentativa terminou em desastre, quando uma tempestade destruiu grande parte da frota persa perto dos Montes Athos. Mas Dário não desistiu. 2 anos depois, em 490, uma nova expedição foi organizada, desta vez sob o comando de Datis e Atarfernes, generais experientes encarregados de subjugar as cidades rebeldes e abrir caminho para a conquista da península. A frota persa navegou pelo mar Egeu, conquistando ilhas e intimidando aliados potenciais. A cidade de Erétria, que havia apoiado a revolta jônica, foi tomada após breve cerco. Seus habitantes foram escravizados e deportados para a Pérsia, cumprindo a promessa de Dário de punir os traidores. O próximo alvo era Atenas. Para alcançar a cidade, os persas desembarcaram na planície de Maratona, a cerca de 40 quilômetros da cidade. A escolha do local não foi por acaso. Maratona oferecia espaço suficiente para a cavalaria persa, além de estar próxima de aliados locais dos persas, como os exilados tiranos atenienses, liderados por Híspias, que buscavam restaurar seu poder com o apoio estrangeiro. Em Atenas, a notícia do desembarque inimigo gerou alarme. Os atenienses sabiam que estavam diante da maior potência militar do mundo. Mesmo assim, decidiram enfrentar a ameaça de frente. Foram enviados mensageiros a outras cidades em busca de ajuda. O mais famoso dele foi Fidípides, o corredor ateniense que percorreu cerca de 240 quilômetros até Esparta em apenas 2 dias para pedir apoio. Os espartanos prometeram auxílio, mas alegaram que não poderiam marchar antes da lua cheia, devido a restrições religiosas do festival da Carneia. Isso significava que os atenienses teriam de lutar praticamente sozinhos. Mesmo assim, cerca de 10.000 hoplitas atenienses, reforçados por 1.000 platenses, chegaram até Maratona. À frente deles estavam os generais atenienses, entre eles Milcíades, um comandante experiente que conhecia bem os persas devido ao tempo em que havia servido como tirano na Trácia, sob o domínio persa. Do lado persa, os números são debatidos pelas fontes antigas. Heródoto fala em cerca de 20 a 25 mil soldados, sem contar a cavalaria, enquanto fontes posteriores ampliam os números para cifras muito maiores. O certo é que os persas tinham superioridade numérica, além da famosa cavalaria e da disciplina de suas tropas. Do lado grego, a principal vantagem era a formação hoplítica. Fileiras cerradas de soldados equipados com lanças longas, escudos de bronze e couraças pesadas. Os persas, em contraste, estavam armados de maneira mais leve, com arcos, lanças curtas e escudos de vime. Por vários dias, os dois exércitos se enfrentaram em uma guerra de nervos.
Os persas esperavam que os atenienses não ousassem atacar, enquanto os gregos hesitavam em enfrentar diretamente uma força tão grande. Foi Milcíades quem convenceu os atenienses a arriscar tudo em uma batalha decisiva. Na manhã de 12 de setembro, os atenienses finalmente atacaram. A estratégia de Milcíades foi ousada. Ele reforçou as alas do exército, enfraquecendo o centro, e ordenou uma carga rápida contra os persas. O que aconteceu em seguida ficou gravado na história. Os hoplitas correram em direção às linhas persas, algo inédito, pois os gregos costumavam avançar lentamente para manter a formação. Essa corrida tinha um objetivo claro: reduzir ao mínimo a exposição às flechas persas, que poderiam causar enormes baixas se os soldados avançassem lentamente. O impacto da falange hoplítica foi devastador. Nas alas, os gregos romperam as fileiras persas e cercaram o inimigo, enquanto o centro recuava ligeiramente. Em pouco tempo, a batalha se transformou em massacre. Os persas, incapazes de resistir ao combate corpo a corpo, foram empurrados em direção ao mar. Muitos morreram afogados na tentativa de escapar. Segundo Heródoto, cerca de 6.400 persas foram mortos e tiveram 7 navios afundados, enquanto as perdas atenienses foram de apenas 192 homens e 11 plateanos, um contraste que se tornou símbolo do poder da falange e da coragem grega diante da adversidade. A vitória em Maratona teve um impacto profundo. Para os atenienses, foi a consagração da sua coragem e de seu sistema político. A democracia ateniense havia provado que cidadãos livres, lutando por sua própria pátria, podiam derrotar um império colossal. Além disso, a batalha fortaleceu a posição de Atenas na Grécia, inaugurando o caminho para sua liderança no mundo grego nas décadas seguintes. O nome de Milcíades tornou-se lendário, e a memória dos caídos foi eternizada com monumentos e poemas. Do lado persa, Maratona foi um revés significativo, mas não decisivo. O império era vasto demais para que uma derrota isolada mudasse seu curso. Para Dário, Maratona foi apenas um contratempo. O rei planejava uma nova invasão em escala muito maior, mas sua morte em 486 adiou os planos. Foi seu filho, Xerxes I, que assumiria a missão de vingar a derrota e esmagar a Grécia. Com o tempo, Maratona se tornou um mito fundador para os gregos. A história de Fidípides, que teria corrido de Maratona a Atenas, cerca de 42 km, para anunciar a vitória antes de morrer de exaustão. Embora provavelmente lendária, ilustra o impacto cultural desse episódio. A palavra maratona, hoje usada para designar a corrida de longa distância, de 42 km, vem exatamente dessa tradição ligada à batalha. A Batalha de Maratona não foi apenas uma vitória militar, mas um marco civilizacional. Ali, na planície costeira da Ática, um pequeno exército de cidadãos livres provou que era possível enfrentar o maior império da antiguidade. Mas o triunfo grego não encerrou o conflito. Pelo contrário, apenas acendeu a chama de vingança persa. Uma década depois, em 480, o filho de Dário, Xerxes I, lideraria a segunda invasão persa da Grécia, trazendo consigo uma das maiores forças militares já vistas na antiguidade, para enfrentar novamente os gregos em batalhas que marcariam para sempre a história. No próximo vídeo vamos explorar essa nova e colossal ofensiva persa, que transformou a Grécia em palco de algumas das batalhas mais épicas da história. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!